Olá! Nesse vídeo tutorial, você vai aprender como criar um relatório customizado que mostre a quantidade de artigos rejeitados na primeira análise, seja pelo editor-chefe, pelo editor associado ou pela equipe técnica no recebimento do trabalho. São trabalhos que não foram, então, avaliados por pareceristas. Foram rejeitados logo no começo, não seguiram nenhum processo de avaliação. Para a gente fazer esse relatório, então, nós vamos usar a categoria Peer Review Details Reports, aqui na área de construir o seu próprio relatório. Para esse relatório, eu vou incluir os seguintes campos. Aqui, na primeira categoria Submissions, eu vou incluir o campo número de manuscritos, que é o último. Depois, eu posso fechar essa categoria, pois eu não vou mais usá-la. Em Peer Review Information, eu vou incluir o campo Decision e um campo importante, que é esse número de pareceres completo, que é aqui esse último campo. Por que esse campo é importante? Porque ele vai mostrar a quantidade de pareceres que esse artigo recebeu. Como a gente quer saber todos os artigos que foram rejeitados no recebimento e que não foram avaliados por pares, então esse campo é crucial para determinar se esse artigo passou ou não por um parecerista. Então, somente esses três campos, a gente já consegue determinar, né? Então, não é necessário incluir mais nenhum outro campo. Agora, nós só vamos incluir filtros para filtrar e trazer resultados que a gente quer saber exatamente. Então, o primeiro filtro que eu vou incluir é no campo decisão. Então, eu tenho duas formas de incluir o filtro. A primeira delas é aqui no botão filtro ou clicando com o botão direito e opção filtrar. Daí, dessa lista, eu vou escolher somente as decisões de rejeição, que são Reject, Reject Inappropriate, que é aquela rejeição no Admin Checklist, e Immediate Reject. Eu não devo escolher Immediate Reject and Resubmit ou Reject and Resubmit, porque essas decisões aqui não são rejeições, não são decisão de rejeição, são decisão, é como se fosse uma revisão. Então, não escolham essas opções, somente as de rejeição. Caso o seu periódico tenha outras decisões de rejeição, além dessas, você pode também marcá-las, mas certifique-se de que elas sejam de rejeição. Então, feito isso, eu estou filtrando para mostrar somente os artigos rejeitados. Então, já tem aqui o primeiro filtro. Agora, eu preciso incluir um segundo filtro no campo número de pareceres recebidos. Então, vou fazer um novo filtro aqui. E aí, pedir para ele mostrar somente o seguinte, ou seja, eu quero somente que ele me mostre os artigos que não tenham recebido pareceres. Então, eu vou colocar um 0 aqui no campo D e outro 0 no campo para. Feito isso, eu confirmo. Vai perguntar se eu quero combinar os filtros, eu confirmo isso também. Então, agora eu tenho dois filtros. Eu preciso de um terceiro filtro, que é o que me permite configurar um período, gerar um período para esse meu relatório. Toda vez que eu for gerar ele vai perguntar de que período eu quero consultar. Então, eu venho nessa última opção, filtros e campos calculados. Eu tenho uma opção aqui de filtrar por data de decisão. Eu não vou usar, então, a submissão, eu vou usar a data de decisão, porque é independente de quando o artigo foi submetido, né? Se o artigo foi submetido fora do período que você está consultando, ele também vai entrar, que é o que a gente quer saber, então, para saber se o artigo foi, de fato, rejeitado na entrada, independente de quando ele foi submetido. Então, aqui eu tenho o filtro por data de decisão. Novamente, ele vai perguntar se eu quero combinar os filtros, eu confirmo. Então, agora eu tenho três filtros aqui. O último filtro que eu preciso incluir
e é um outro filtro muito importante, é para ele me mostrar somente submissões originais. Por que esse filtro é necessário? Para que você não corra o risco de, no seu relatório, trazer revisões, para que ele traga somente os artigos que foram rejeitados logo na entrada, ou seja, submissões originais feitas pela primeira vez. Então, eu venho aqui no campo, nessa pastinha de status, manuscrito de status, e eu tenho um filtro para incluir somente submissões originais, inclusive as resubmissões. Então, é esse filtro que nós vamos incluir. Novamente, eu confirmo. Então, agora eu tenho 4 filtros, ou seja, somente os artigos rejeitados, que tenham 0 pareceres ou não foram avaliados por pareceristas, de um determinado período e que sejam somente submissões originais. Então, quando eu rodar esse relatório, eu vou definir um período aqui. Então, por exemplo, primeiro semestre de 2016. E aí eu tenho o número de artigos que foi recusado na entrada. Vejam que ele traz também os rejeitados depois que chegou, por exemplo, para o editor associado ou editor-chefe. Porque, de repente, a secretaria não conseguiu identificar que o artigo precisa ser recusado e passou para o editor-chefe, e ele, por sua vez, passou para o editor associado, que ele, por sua vez, também acabou recomendando que o artigo seja rejeitado. Por isso que é importante incluir as decisões de rejeição, não somente a rejeição inapropriada, as demais também, ok? Você pode dar um título para esse seu relatório, então é recomendável fazer isso. Então, vou dar o título de rejeitados na primeira análise e vou colocar entre parênteses submissões originais. Embora isso seja não seja tão necessário, porque já tem o filtro lá. Lembrando que você pode salvar esse relatório. Vou dar o mesmo nome para ele. E o relatório vai ficar salvo no seu diretório virtual Minhas Pastas, que você pode acessar de duas formas. Através desse ícone da homepage, que volta para o começo do Cognos, ou ainda aqui uma vez que você está no Admin Center, tem esse link Publication Folders, My Folders, que também dá acesso às minhas pastas. Basta eu acessar essa guia Minhas Pastas aqui, ok? Então é isso, espero que você tenha aprendido como construir esse relatório para saber os artigos que foram rejeitados lá na entrada.